E aí, para sua versão melhor, o que você prefere? Você prefere a fada da Cinderela que vem, transforma a sua vida e que você não muda nada interiormente? Ou você prefere conhecer-se mais, estudar sobre o autoconhecimento e seguir o que Deus, o que Jesus está nos ensinando? Hum? Você prefere o lado mais fácil ou o lado mais evolutivo? E é sobre isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo. Eu espero muito que vocês assistam até o final. Oi, amores, tudo bem? Eu sou Martica e você é muito bem-vindo ao meu canal, tá bom? É uma honra ter você aqui comigo. E nós somos a turminha do bem, aquelas pessoas que querem melhorar, que querem evoluir. Então eu estou passando para vocês nesses 6 dias algumas coisas que eu aprendi que fizeram muita diferença. E isso tudo é uma troca muito boa de energia, porque eu aprendo muito com vocês quando vocês deixam algum comentário aqui carinhoso para mim, quando vocês deixam sugestões e quando vocês deixam também críticas boas. Tudo isso é uma troca. Gratidão por vocês existirem na minha vida, tá? Bom, quando eu comecei a buscar o autoconhecimento, eu li e leio muito. Eu tenho ali em cima cerca de 4 cadernos que eu vou fazendo apontamentos e anotações importantes. E tem uma frase que martelava muito na minha cabeça que era assim: quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E depois eu ouvi aquela música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. E tem gente que canta essa música com muito orgulho, porque tanto faz, eu quero só viver. Mas não é esse o caminho correto. O ideal é que a gente tenha metas, o ideal é que a gente sempre tenha sonhos para realizar. E principalmente o ideal é você saber o que você quer para a sua vida, não andar de forma aleatória, sabe? Em 2013 eu saí de uma profunda depressão. Já contei aqui várias vezes e no decorrer desses vídeos eu vou contando para vocês o motivo. Mas em 2013 foi um ano que eu deixei a vida me levar. Eu estava com depressão, eu estava falida no que se refere a relacionamentos e no que se refere principalmente à vida financeira. E eu me entreguei, deixei a vida me levar. Eu simplesmente segui o padrão. Me alimentava, fazia xixi, fazia cocô, via TV. Era só isso que eu tinha. Era só isso que eu achava que eu tinha. Até que em 2014 eu comecei a mudar. Eu comecei a buscar algo bom para a minha vida. E eu percebi que eu precisava mudar muitas coisas. E esse processo de mudar muitas coisas não foi fácil. E dentre as coisas que eu tive que mudar e que eu tive que realmente reconhecer, é que eu todos os anos fazia metas e no final do ano eu ia lá, olhava o caderninho e nada estava realizado. Todos os meus sonhos, todos os meus projetos tinham andado muito pouco. Alguns eu nem começava, outros eu já arriscava porque eu sabia que eu não ia nem conseguir. Então eu cansei, sabe? Isso estava muito repetitivo. Todos os anos eu pegava uma meta e dizia: não deu certo esse ano, mas ano que vem eu faço. E ano que vem eu faço. Nisso, eu vi uma meta sendo esticada para 5 anos lá na frente, sendo que, na verdade, não precisava ter esticado tanto assim. Então, gente, eu vou falar sobre meta hoje e o que a Bíblia me ensinou em relação à meta. Eu vou dar uma lida aqui no texto e vocês vão encontrar essa leitura em Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52, tá? É o seguinte: depois foram para Jericó e saindo ele, Jesus, de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu,
estava assentado junto ao caminho mendigando. Vou repetir. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, Jesus, filho de Davi, me socorre. Tem misericórdia de mim, Jesus. Prenderam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse: Por favor, chama lá aquele cego. E eles foram lá, chamaram o cego e disseram para ele: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele, Jesus, está te chamando. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse, e essa é o ponto primordial desse vídeo. Jesus simplesmente disse uma coisa: O que queres que eu te faça? O que queres que eu faça para você? E o cego disse: Mestre, que eu tenho vista. E Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Palavra do Senhor. Gente, essa passagem bíblica é incrível. É incrível. Vocês já perceberam? O Bartimeu estava mendigando, estava lá no chão, um cego no chão, mendigando. E você pode dizer assim: mas Jesus, claro que ele quer alguma coisa, né? Jesus não sabe o que ele quer? Vocês confundem, gente, Jesus, sabe com quem? Com aquela fada da Cinderela. Não é assim. A vida não é isso. Olha que lindo, a gente falando aqui de Jesus e os passarinhos, ó. Felicíssimos aqui no quintal. Gente, Jesus não é a fada madrinha da Cinderela. Fada madrinha não existe, hein? Não existe fada madrinha. A gente precisa saber o que a gente quer. Essa passagem do Bartimeu aqui é uma passagem muito curtinha. Alguns versículos que ensinam tanto, gente, tanto. Eu poderia falar muitas coisas aqui. Como o Bartimeu estava à beira do caminho, estava mendigando. Muitas vezes nós se sentimos assim, à beira do caminho, perdidos, né? Mendigando tanta coisa, mendigando a atenção dos outros, o afeto dos outros, pedindo coisas que a gente nem está precisando, sofrendo, muitas vezes clamando a Deus, clamando a Jesus por uma saída. A gente está como o Bartimeu à beira do caminho, sem saber para onde é que vai. Só que Bartimeu tem um diferencial aqui nessa história. Bartimeu, ele falou: Jesus, filho de Davi, me cura. Então, espiritualmente falando, Bartimeu, ele era um homem de luz, porque ele reconhecia Jesus como seu Salvador. E ele tinha uma fé muito grande, é tanto que no final do versículo, Jesus diz: tua fé te salvou. E outra coisa muito importante nessa passagem é que quando ele estava lá, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calassem. Muitos diziam: para de encher a paciência de Jesus. Deixa Jesus passar, para de gritar, não é? Gente, ele não deu a mínima. Bartimeu não deu a mínima. E quanto mais diziam, a Bíblia é bem clara e fala:
Quanto mais eles repreendiam, mais ele clamava, mais ele dizia: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gente, para você realizar seus sonhos, para você ter uma vida transformada, você precisa parar de escutar os outros, escutar Deus, escutar Jesus e seguir a sua intuição e o seu coração. Bartimeu era um cego que estava à beira do caminho e tinha um lado espiritual extremamente desenvolvido. Ele não ouviu ninguém. Ele seguiu diante a meta que ele tinha, que era de falar com Jesus. Ele precisava falar com Jesus. E ele não desistiu e nada disso interrompeu. Quantas vezes a gente faz metas e desiste à beira do caminho? Quantas vezes a gente deixa de acreditar? Eu tenho uma tarefa para você hoje. Liste as metas que você conseguiu. E depois, liste as metas que você não conseguiu realizar em 2016. E você, do lado dessa meta que você não realizou, você vai dizer para mim o porquê que não realizou. E você vai ver que a base de tudo que não foi realizado é o medo. O medo é permitir que as pessoas algumas vezes te repreendam. É você não ter tido disciplina, é você não ter tido foco. E essa passagem bíblica, para mim, só essas frases para mim, você pode tirar dessa passagem outros inúmeros ensinamentos. Mas quando Jesus olha para Bartimeu e pergunta: o que você quer de mim? Gente, acorda para a vida. Claro que Jesus sabia o que ele queria, mas é preciso que nós saibamos o que a gente quer para nós. E um detalhe muito importante: os problemas da gente estão bem abaixo do nosso nariz, que é a boca grande. Para de falar seus sonhos, para de falar seus desejos, para de espalhar para o mundo o que você quer fazer da sua vida. Porque isso é uma carência, você está buscando aplauso, mas na tua plateia vai ter gente que vai te jogar ovo, vai ter gente que vai te jogar tomate e que vai ter principalmente gente para te vaiar. Conta os teus problemas, conta teus sonhos, faz teus pedidos para Deus, somente para Ele. O Espírito Santo vai te guiar a realizar todos, mas você precisa responder a pergunta que Jesus fez para Bartimeu: o que você quer de mim? O que você quer? E fala para Jesus. Eu tenho certeza absoluta que ele vai dizer a mesma resposta para você. Vai, filho, vai, filha. Tua fé te curou. Para finalizar esse vídeo, eu continuo falando a importância de se ter metas. Não deixa a vida te levar. Quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Depois não reclama, depois não culpa ninguém. Assume a responsabilidade da tua vida. Muda, porque quando você muda, o seu mundo muda. E a mudança começa principalmente buscando Deus e, em segundo, tendo metas. Dobra teu joelho e tem aquela conversinha que você quer ter com Jesus há muito tempo. Conta para Ele, abre o teu coração. Escolhe mudança e seja disciplinada nessa mudança. Quando as bênçãos chegar, você vai ficar assim, tonto. Porque as bênçãos chegam. Chegam na hora certa, no tempo dele, mas chegam. Aí quando você parar e dizer assim: meu Deus, isso não é para mim, você vai ficar surpreso com tanta coisa boa que está acontecendo. Aí você fecha o olho e vai lembrar: olha só, aquela escolha que eu tive lá em 2012 está se concretizando agora na minha vida. E que bom que eu não desisti. E que bom que eu não escutei as pessoas. E que bom que eu fiz que nem o cego Bartimeu. Quanto mais as pessoas diziam: para de incomodar Jesus, mais eu clamava por Ele, mais eu pedia o milagre dele na minha vida. E existe tanta coisa para a gente realizar. Mas você sabe o que você quer? Hoje é uma tarefa muito boa isso.
Liste suas metas. Você vai se surpreender no final do ano que vem. Um beijo e amanhã eu volto com outra dica.